Na nossa aula de hoje, sobre o existencialismo, nós vamos buscar nos concentrar nessa questão. O que é o existencialismo? Para isso, vou dar uma retomada do que nós vimos até agora. Nós começamos, na verdade, falando sobre a fenomenologia, o método fenomenológico. Este, na foto, é Edmund Husserl, que propôs essa noção dos fenômenos como aquilo que acontece tal como é percebido por quem vive. E a fenomenologia, então, é o estudo do que acontece tal como acontece, no momento que acontece e da forma que é percebido por quem vive. A fenomenologia, ela busca descrever os fenômenos. Um autor importante nesse sentido foi Martin Heidegger, porque ele buscou que a gente se focasse na cotidianidade, né? Ao invés da gente buscar um ser filosófico de uma natureza humana que definisse tudo, buscar o ser conforme ele vive. Ele chega a fazer a crítica de que quando a filosofia pensa o humano isolado em algum lugar, refletindo num quarto fechado, refletindo no alto de uma montanha, refletindo em frente a uma lareira. Mas o humano, na maior parte do tempo, está engajado em atividades. Na maior parte do tempo, está envolvido fazendo coisas com finalidades. Então, é muito difícil a gente pensar o ser como se houvesse um ser, né? Um ser ali, fechadinho numa essência, um ser ali, definido numa natureza. Heidegger, então, propõe o conceito de Dasein, de ser aí, né? De ser existindo no mundo, de ser no mundo. E para pensar esse ser, né, o Heidegger propõe que a gente pense, por exemplo, aqui existe a imagem de alguém fabricando um barril, e o Heidegger será aquele que pensará a nossa relação com o mundo, com os utensílios e acessórios do mundo, daquilo que a gente faz e fazendo o que fazemos também nos fazemos. E o Heidegger é um autor importante para a gente pensar a angústia que emerge não exatamente quando a gente faz, mas quando algo entra e interrompe ou entra e compromete o que nós estamos fazendo. Afinal de contas, né, nós somos seres que não se definem por si só, não há uma natureza que nos determine e não há certezas em relação à nossa vida, a não ser a certeza da finitude, a não ser a certeza de que a nossa vida tem um fim. E aí Heidegger propõe, para a compreensão desse ser no mundo, né, que a gente pense a questão da temporalidade. Já Sartre, como vimos, né, o autor do Ser e o Nada, ele vai trazer que nada nos limita, nada nos define, nada nos determina, nada é a substância do que somos. Né? Nós nos tornamos quem somos por meio de nossas escolhas. Na foto nós temos Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir, que foram ambos defensores ferrenhos da liberdade, da escolha, de que é a partir das nossas escolhas que nos tornamos quem somos, da importância das escolhas para o existir humano. Eles eram um casal e no relacionamento deles eles priorizavam muito também as escolhas. Inclusive podiam escolher se relacionar com outras pessoas e buscavam ser o mais honestos em relação a tudo, descrevendo um ao outro os fenômenos que viviam, descrevendo um ao outro o que aconteciam em suas vidas. Então, entre eles, havia essa busca por um diálogo muito honesto sobre a liberdade, sobre as escolhas, sobre como é uma vida em que a liberdade é um tema central. Aqui nós temos a Simone, que ao falar de liberdade, ao falar que a existência precede a essência,
ela teve um foco central nas condições de existência das mulheres, em como as escolhas são vividas pelas mulheres, né? Esses autores que nós vimos até então, o Jean-Paul Sartre, a Simone de Beauvoir, né, eles viveram importantes períodos em Paris. Esse aqui é o Café Flore, né, que é um lugar onde eles se encontravam, conversavam, filosofavam. E foi neste mesmo café que muitas discussões políticas se iniciaram, debates de ideias, posicionamentos em relação à Segunda Guerra, que é algo que marcou a Europa naquele período. Esse é um jornal que eles criaram juntos em analogia ao filme do Charlie Chaplin, Os Tempos Modernos. Eles criaram um jornal em que se discutia sobre filosofia, sobre a existência, sobre a guerra, sobre política. Um dos participantes, né, e responsável por muitos embates importantes, foi Albert Camus, o filósofo do absurdo, que é essa distância entre o sentido que nós esperamos que a existência tenha e o sentido que a existência não tem, né? Esse absurdo do que sentimos. O Albert Camus foi o autor que nós vimos nas nossas últimas aulas. Há também o Maurice Merleau-Ponty, que é um filósofo existencialista que se focou bastante na fenomenologia em relação ao corpo, às nossas percepções, a como é o nosso corpo e nossas sensações no mundo. Falarei sobre ele a seguir. E esses autores que eu fui mencionando, eles não necessariamente se consideram como existencialistas, né? O Merleau-Ponty, o Camus, a Simone e o Sartre, sim, né? O Heidegger, o Husserl, entre eles, quem se denominava existencialista era a Simone e o Sartre. Então, por que a gente reúne no existencialismo, né, autores que não necessariamente se consideravam existencialistas? Porque eles são autores que nos ajudam a pensar sobre a existência enquanto liberdade, escolha, responsabilidade, angústia, singularidade. Né? E o primeiro autor a utilizar o nome existencialista foi o Kierkegaard, né? Vou ler aqui sobre ele. Ele nasceu em Copenhague em 1813 e ele utilizou existencial numa nova acepção para designar a reflexão sobre os problemas da existência humana. Então, como que foi que o termo existencial foi usado pela primeira vez? Para designar a reflexão sobre os problemas da existência humana. Ele utilizou o termo no longo título de um trabalho de 46, Pós-escrito conclusivo não científico às migalhas filosóficas, uma compilação mímico-patético-dialética, uma contribuição existencial. Lembrando que existencial aqui é a reflexão sobre os problemas da existência humana. Eu convidei o Rafa, que estudou sobre o Kierkegaard no TCC, para falar um pouquinho desse autor e mais especificamente sobre a angústia, segundo esse autor, e depois eu retomo com vídeos sobre o que afinal é o termo existencialismo.